A ideia hoje é abordar o meu processo de cura por meio da terapia progressista de um jeito diferente. Tenho aqui uma caixinha com 20 palavras, todas elas associadas de alguma forma ao que eu vivi. E elas estão misturadas de forma aleatória. A ideia é que eu puxe e fale de imediato o que me vem à cabeça, o meu sentimento, quando eu leio essa palavra. Vale dizer que a ideia desse vídeo veio por conta de feedbacks que eu recebi perguntando como era o processo de elaborar roteiro e etc. E é importante deixar claro que em nenhum vídeo, nenhum tipo de roteiro foi feito e de propósito. Como a ideia é relatar a minha experiência, fazer de forma livre, sem muito planejamento, entrega muito mais a experiência do que se eu tivesse planejado, feito um roteiro. Então, saibam que todos os vídeos foram sem roteiro e os próximos serão também por essa razão. Então vamos começar. Primeira palavra: religião. Muita gente atribui tristeza, felicidade, conforto à religião, e eu vejo um certo sentido nisso. Eu, por exemplo, vim de um contexto agnóstico, e confesso que em alguns momentos senti falta, sim, do apoio de uma fé, de algo mais concreto, para amenizar um pouco o peso da vida. E eu entendo que isso faça diferença para muita gente. Importante dizer que no meu caso, apesar disso ser um fator agravante, definitivamente não é a causa principal, porque como eu falei em outros vídeos e vou repetir várias vezes, o meu problema era tão extremo, tão grave, né, quando você chega no ponto do suicídio, que fatalmente a origem, a fonte do meu problema central é fisiológica e é alguma disfunção cerebral de nascença, e, enfim, é uma questão genética. Mas com certeza a religião influencia sim na vida de muita gente. Próxima palavra: microdose. Um termo que, na minha opinião, está na moda, né? A microdose, eu acho que vale a tentativa, e eu aproveito para dizer que a gente está falando de um campo muito subjetivo, como tantos outros da vida. Eu experimentei a microdose e não funcionou. Não significa que não vai funcionar para você, né? Eu tive 8 a 10 tentativas de suicídio, já fiquei internado na UTI em coma, então talvez por isso a microdose não tenha funcionado. Mas vale a tentativa, afinal de contas, a subjetividade inerente a esse tipo de situação merece sim tentativa e erro. Então, se você tentar a microdose e tiver sucesso, a depender da sua demanda, tá ótimo, pode funcionar. Temos aqui agora legitimidade. Por que eu botei essa palavra aqui? Porque a gente tem que questionar sempre o que é legítimo e o que é legal. É uma coisa tão importante e eu vejo poucas pessoas refletindo sobre isso. Para pensar comigo. Imagina que você esteja numa situação onde você quer tirar a sua própria vida, ou você conheça alguém que você ame próximo de fazer isso. Você vai deixar de se salvar porque uma questão específica ainda não é legalizada? Para pensar nisso. O legítimo e o legal são coisas que parecem a mesma coisa, mas elas podem ser muito diferentes. Próxima palavra: mundano. Por que eu botei essa palavra? Porque o meu caso é extremo. Tudo bem, como eu já disse, é fisiológico, é uma coisa endógena. Só que eu fui aprendendo ao longo da minha imersão, dos estudos, conhecimento, que a terapia progressista com psicodélicos, ela pode atingir pessoas
em situações extremas e pessoas em situações pontuais. Você pode ter sim um episódio depressivo por uma questão mundana, uma separação, por exemplo, ou um desemprego, alguma coisa, pode te levar a uma situação de depressão, e a terapia com psicodélicos pode ajudar a todos. O que muda é o caminho, o planejamento, enfim, são várias as variáveis, e o fator mundano sim influencia algumas pessoas. Indo para a próxima palavra então, temos diagnóstico. O diagnóstico, eu vou falar depois sobre a psiquiatria tradicional, em outro momento, mas eu vejo as pessoas muito apegadas ao diagnóstico. E eu coloquei essa palavra justamente para explicar para vocês a minha visão de que o tratamento via psicodélico, ele independe do diagnóstico. Pode ser que uma pessoa ou outra pense, funciona para isso, funciona para aquilo. Então não se apegue tanto ao diagnóstico se você optar pela busca progressista. A saída está disponível para todo mundo. É isso que eu queria passar para vocês. Seguindo. História. Bom, eu sou historiador, certo? E eu queria propor um exercício a vocês. Pensa no CBD. O CBD hoje em dia se tornou uma coisa praticamente corriqueira. É até difícil achar alguém que nunca experimentou CBD, certo? Ao mesmo tempo, há alguns anos atrás, poucos anos atrás, era considerado uma droga, um crime, uma coisa que não podia se falar em público, enfim. Isso é para vocês entenderem que, do ponto de vista da perspectiva histórica, eu cravo por conta própria, isso é a minha opinião, da mesma forma como o CBD está se tornando uma coisa trivial e aceita em sociedade, os psicodélicos serão aceitos, serão comuns, não sei quanto tempo vai levar, pode ser 50, 100, 30 anos, mas não tem outra saída. Eles são a saída e eu cravo que lá na frente, em algum momento, eles vão estar inseridos e completamente entendidos pelo coletivo, tá? Pense sobre isso. Próxima palavra, dose heróica. Esse é um termo que muitos de vocês não devem ter ouvido, ao contrário da microdose, que eu falei que está em voga, né? A dose heróica é um termo que os especialistas usam em casos extremos como o meu, né? Quando você está numa situação de vida ou morte, limítrofe, você pode sim fazer tratamento com altas dosagens, certo? Claro, tudo muito bem planejado, com profissionais qualificados, existe um tempo certo de se usar a substância, existe a maneira correta de se usar a substância, mas aí eu falo da minha experiência. Eu tenho certeza que eu estou aqui falando com vocês hoje porque eu tomei doses muito grandes de psicodélicos e, como eu disse antes que o meu problema é endógeno, elas foram capazes de modificar a dinâmica do meu cérebro, seja ela qual for, a ponto de eu não só ter me livrado completamente da depressão, coisa que eu já não sonhava mais, e chegar ao ponto de viver uma vida plena, feliz. Isso realmente já fazia muito tempo que eu nem cogitava. Então eu devo isso com certeza a altas dosagens. Repito, isso não significa que sirva para todo mundo, mas no meu caso foi o que me salvou, com certeza. Agora temos aqui genética. Bom, para endossar o que eu falei agora há pouco, né? A genética de cada um, não preciso dizer que é variável, óbvio, mas eu recebo muitas perguntas do ponto de vista perguntando se a minha cura veio através de algum insight. Isso é muito comum. Você tomou ayahuasca, teve algum insight que mudou a sua vida? Você tomou MD, teve algum insight que tomou a sua vida? Eu não só tive nenhum insight,
como se eu tivesse tido, não seria isso que teria mudado na minha vida. É o fisiológico mesmo que decretou o meu sofrimento de mais de 20 anos, né? Agora, se você é uma pessoa que fez de forma correta e teve um insight transformador do ponto de vista positivo, tá ótimo. O importante é atingir o objetivo, não importa qual o caminho, desde que bem pensado e planejado. Recaída, eu coloquei essa palavra pelo seguinte: quem viveu na escuridão mais da metade da vida sempre vai ter medo de recaída. É claro, com o passar do tempo você se acostuma e vai solidificando o fato da sua vida ter sido transformadora, revolucionada, enfim, use a palavra que quiser, um milagre, eu diria. Mas a recaída vai estar sempre ali rondando, sondando a sua cabeça. E isso é para vocês terem uma ideia do quão impactante é viver em situação de risco por tanto tempo. Portanto, abra os olhos, reconheça pessoas que estão ao seu redor, que estão em uma situação dessa. Acredite, são mais do que vocês imaginam e tentem acolher o máximo possível. Seguimos. Confidencializar. Isso aqui tem muito a ver com a minha vida, a partir do momento que eu percebi que não tinha saída para mim, e com a série de diagnósticos, né, que cada psiquiatra te passa, às vezes você tem vontade de escolher uma pessoa próxima e dividir a sua dor, o seu diagnóstico, falar. É muito difícil dizer se é ou não uma boa opção. Já tive experiências onde o desabafo foi positivo, pelo simples fato de desabafar, e já tive experiências em que eu me abri e a pessoa usou o momento para devolver o diagnóstico dela e desabafar em cima do meu desabafo, ou seja, gerou mais ansiedade. Então, na hora de falar do seu diagnóstico, dos seus problemas, das suas questões íntimas, pense 2 vezes. Pode ser bom, pode ser ruim, eu só acho que é importante pensar bem antes de escolher dividir uma coisa tão importante, íntima, profunda com alguém. Tabu. Tabu é uma palavra que não poderia faltar, né? Porque se a proposta aqui é falar de um jeito coloquial, simples, de fácil entendimento, é quase que mandatório falar que vários aspectos em sociedade são recheados de tabu. Imagine então a psiquiatria progressista com psicodélicos. Poucas coisas, infelizmente, são cercadas de tanto tabu quanto esse tema. E é isso, o tabu ele pode matar vidas, ele pode salvar vidas, ou seja, o tabu merece ser questionado sempre. Por isso que eu botei essa palavra aqui. Rapé. O rapé, apesar de não ser um psicodélico, ele anda junto de muitos psicodélicos, principalmente ayahuasca, jurema, esses mais ligados a medicinas da floresta e tal. Então eu achei justo colocar aqui por isso, e principalmente porque o rapé, como eu já disse em outros vídeos, e eu acho que repetir nunca é demais, foi o sopro que me fez sair do estado de letargia total, de zumbi, para sentir um sopro de vida e de esperança, né? O rapé, quando eu recebi a aplicação a primeira vez, em meia hora eu me senti transformado. A minha vida não mudou do 0 para o 10, mas eu senti ali que depois de muito tempo, muitas semanas,
senti o vento bater e senti vida. Tanto é que eu liguei para minha mãe, como eu falei no outro vídeo, e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela, chamar para almoçar, porque o rapé me deu essa vida quase que imediatamente. Aproveito para dizer que o rapé está sendo estudado no mundo inteiro para desmame de vícios como cocaína, álcool e até crack. Conheci pessoas que deixaram de usar crack através do rapé. Então, como é uma substância muito comum e que os antigos usavam muito de forma cotidiana, eu acho que essa especificamente merece uma atenção especial, caso você tenha interesse. O que temos aqui? Ayahuasca. Bom, a ayahuasca é uma coisa muito particular, porque, como eu já disse antes, eu não consigo imaginar algo tão potente. Não consigo conceber que exista uma substância tão potente quanto a ayahuasca. Eu já disse que eu sempre fui considerado o cara careta, realmente eu nunca usei nada recreativamente. Depois que terminou o meu tratamento, também nunca mais usei nada. Mas eu lembro que a minha experiência com a ayahuasca foi surrealmente impactante do ponto de vista da força. E para contar um pouco do que eu senti no sensorial, que eu falei até nos outros vídeos, eu repito que foi muito prazeroso, assim, mas realmente você fica completamente entregue. E faço questão de falar uma coisa polêmica, não tem problema. Tenho visto a ayahuasca sendo cada vez mais apropriada, especialmente pelo cristianismo. E aí você pode julgar ou não, vou dar minha opinião. Deixo a pergunta. Olhando para a história, para o passado, quais foram as vezes, ou quantas foram as ocasiões em que o cristianismo se apropriou de uma cultura e o coletivo se beneficiou disso? Deixo a pergunta. MDMA, polêmica por várias razões, especialmente por ser ilegal, né? Então a gente volta para aquela questão da ilegalidade versus legitimidade. O MDMA, na minha opinião, é das substâncias mais estudadas e, portanto, mais com protocolos mais amarrados, né? Então, quando alguém te explica como funciona, você entende perfeitamente como funciona na parte da amígdala, que trabalha os traumas, e você faz uma sessão de MDMA assistida e você faz uma terapia daquelas que vocês estão acostumados a fazer de 50 minutos, de 5, 6 horas, o que é incrível, é fantástico, soa fora da caixinha para muita gente, soava para mim também, mas, como eu disse, o importante é o objetivo e não buscar a fonte da cura. Mas se eu tivesse que chutar, eu diria que o MDA teve um papel fundamental na minha revolução. Dito isso, quando eu falo com as pessoas na rua, essa é sem dúvida a minha maior dificuldade. Explicar para as pessoas que o tratamento assistido profissional em nada tem a ver com o uso recreativo. E as pessoas não conseguem assimilar isso via de regra, infelizmente. Próxima palavra, academia. E aqui, obviamente, eu me refiro à ciência, né? Os estudiosos de ponta. Tenho certeza que a maioria absoluta de vocês não sabe que grandes cientistas renomados já chancelaram os benefícios dos psicodélicos no tratamento psiquiátrico, terapêutico, há décadas e décadas. Por que que isso, então, não é comum na sociedade? Aí as razões são variadas. Tem religião envolvida, tem comércio envolvido, enfim, tem interesses envolvidos. Só que
como a gente tem a internet, o acesso ficou muito fácil. Então, se você tiver interesse de ir atrás disso que eu estou falando, você não vai ter dificuldade. Existem vários artigos, existem vários documentários. E se você quiser uma orientação, não hesite, mande uma mensagem para mim que eu te mando referências com o maior prazer, tá bom? Chegando no final, que temos psiquiatria. Nossa, esse assunto aqui renderia 3 horas de conversa, mas a ideia aqui é falar de uma forma sucinta, espontânea e de coração, né? Vou optar por começar pela linhagem tradicional da psiquiatria, que na minha opinião, infelizmente, é legitimada em excesso, tá? E eu digo isso porque, acreditem, como eu disse, eu passei por mais de 20 psiquiatras, tomei todos os tipos de alopáticos que vocês imaginarem, e um dos grandes problemas da psiquiatria é que eles te tratam como um ortopedista te trataria. Já falei isso antes. É claro, na medicina a subjetividade está em todo lugar, mas você tem que concordar comigo que ramos e ramos lidam com a subjetividade de forma diferente. Um ortopedista certamente tem um planejamento, um diagnóstico mais cartesiano do que um psiquiatra, certo? A psiquiatria e a subjetividade fazem parte da mesma coisa, né? Uma coisa não existe sem a outra. E os psiquiatras com quem eu convivi, alguns de ponta, muito renomados, que eu falarei mais na frente, farei questão, eles fazem questão de deixar a subjetividade de lado. E eu acho isso criminoso. Por quê? Primeiro porque você paga caro, vê os diplomas na parede e sai com um diagnóstico cravado, quando na verdade isso é praticamente impossível de acontecer. E mais grave ainda, você sai com esperança, porque como se não bastasse cravar diagnósticos e problemas e enfim, questões, você geralmente sai da sala do psiquiatra otimista, né? Porque ele te prescreve o remédio A, B, C e muitas vezes ele te promete resultados que não chegam. Desses tantos psiquiatras que eu frequentei, nunca atingi nenhum resultado satisfatório. E eu digo para vocês que eu gastei uma fortuna, porque eu já viajei para fora de Brasília várias vezes atrás de referências que cobravam uma fortuna, e vou citar nomes mais na frente que considero como criminosos, de verdade. Vocês vão entender o porquê lá na frente. Então, eu diria, tem bons profissionais, você pode sim achar seu caminho através da psiquiatria tradicional, claro, mas questione, não tome como verdade, questione minimamente, tá? Essa é a dica que eu te dou, porque eu vou usar como exemplo aqui o que me veio à cabeça, o lítio, que o médico me passou, prometendo milagres. Um mês depois eu estava 30 quilos mais pesado, 30 vezes mais deprimido, tá? Então, questione. Tudo bem? Vamos lá para o final. Objetivo. Bom, antes de falar do objetivo, eu vou retomar a psiquiatria porque eu deixei de falar da outra vertente, que é a vertente progressista. Então, a vertente progressista, assim como a tradicional, ela é em volta de subjetividade, certo? E ela merece o mesmo questionamento. E é justamente pelo elemento da subjetividade que você merece dar uma chance para pesquisar, para ir atrás, porque assim como a tradicional é subjetiva, a progressista é subjetiva também.
Então por que você não questiona a tradicional e questiona a progressista? Não faz sentido, especialmente porque os estudos comprovam que a linhagem progressista oferece muito mais alternativas, possibilidades, tentativa e erro do que a tradicional. Então se dê uma chance, tá? A subjetividade é inerente às duas, então por que optar por uma e deixar a outra de lado? Será que não é preconceito? Será que não é tabu? Pense nisso, tá bom? E falando do objetivo, eu coloquei isso aqui para lembrar que é importante, antes de tudo, você ter autoconhecimento para saber onde você quer chegar, certo? Se você tiver isso claro dentro de você, as chances de você atingir o sucesso aumentam, certo? Por exemplo, eu vivi a vida em estado depressivo. Obviamente, tudo que eu queria era extirpar, ficar livre da depressão. Então chegava um médico para mim e falava, pratique esporte. Obviamente, eu sabia que não era o esporte que ia me tirar de um estágio depressivo catatônico de décadas. Então, tenha consciência do que você procura. Da mesma maneira que você pode ter um episódio pontual depressivo que nunca teve, você saber o porquê, o que você quer, o que você quer melhorar, facilita muito, muito a busca, tá? Então, o seu objetivo precisa ser traçado. Ele facilita muito o seu caminho. Eu digo por experiência própria, tá bom? E a última palavra que temos hoje é análise crítica. Bom, eu já falei disso de passagem em várias das outras palavras, mas aí entra o lado historiador, né? Muita gente acha que história é sobre fatos. Não é. Os fatos, eles são uma parte da história, mas o principal trabalho do historiador é ser crítico. Então, questione tudo. Questione o seu médico, questione a sua linha de tratamento, questione o remédio que você vai tomar e busque informação, certo? Se você não questiona o que está ao seu redor, e aí eu me permito até sair um pouco do tema do tratamento, da questão mental, se você não questiona o que está ao seu redor, você aceita coisas que você não aceitaria se parasse para pensar, se parasse para estudar, se parasse para aprender. Então, questione, seja crítico. É isso, pessoal. Essa foi a primeira parte das perguntas randômicas, aleatórias, na tentativa de trazer um pouquinho mais, não só da questão progressista, porque a ideia no final é a cura, né? Não importa como. O importante é ser feliz e ter uma saúde mental plena. Então, por vezes, um vídeo explicando detalhadamente a substância tem seu alcance, e para outras pessoas falar dessa forma pode ter um alcance diferente. E eu repito, se atingir uma única pessoa e melhorar a vida dessa pessoa, eu me dou por satisfeito. Obrigado por terem assistido e aguardem que terá a parte 2. Obrigado.